louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início então à mensagem de hoje, desse domingo, pedindo que o nosso bom Deus venha nos abençoar com a mensagem que será ministrada para a nossa edificação, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala conosco, fala com os presentes, fala com cada um que vai ver ou ouvir essa mensagem depois através das mídias sociais, pela internet, e nos abençoa, Senhor, em nome eu ouço declaro, que a Tua palavra, meu Deus, encontre uma boa terra, e essas sementes da Tua palavra caindo em boa terra venham a produzir frutos, que venham ser abençoadores para nós, transformadores, edificadores, santificadores, e assim nós pedimos que nós sejamos abençoados agora, e que o Senhor fale no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso espírito, e nos dê toda a graça para absorvermos tudo que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã, sermos fortalecidos e sermos mais abençoados ainda em nome do Senhor Jesus, para a glória do Seu nome. Amém e graças a Deus. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, vamos ler primeiro o verso número 10, depois nós vamos retornar ao início do capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 10, nos declara assim a palavra do nosso Deus: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Glória a Deus. A palavra de Deus muitas vezes ela se nos apresenta dessa forma, parecendo, dando a entender, dando a impressão, nos causando até de certa forma uma estranheza, porque parece contraditório. Como é que pode uma pessoa reconhecer que ela é forte quando ela se sente fraca? Contraditório, não é? Quando eu me sinto fraco, é que eu sou forte? Como é que é isso? Pastor Luiz Henrique, vamos perguntar para o autor da frase, que é o apóstolo Paulo. Como é que é isso, irmão Paulo, nosso irmão em Cristo? Nos explica, você que foi mestre na lei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você que foi o autor dessa frase, nos explica. Então nós vamos, para compreender agora as explicações do apóstolo Paulo, ler desde o início do capítulo 12. Nos declara assim então o nosso amado irmão Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, que também hoje nos é dirigida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ler a partir do verso número 1, do capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passei as visões e revelações do Senhor. Passarei, melhor dizendo, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Logicamente ele estava se referindo a ele mesmo, a si mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Esse homem, então, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Em outra versão fala que não é lícito, não é permitido comentar. Então aquilo que ele ouviu de Deus lá no paraíso, no terceiro céu, foram palavras que foram ditas ao apóstolo Paulo, que ele ficou muito maravilhado, mas que Deus o proibiu de comentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir, agora vamos ler os versos de número 5 e 6. Nesse homem, ou seja, nele mesmo, me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Então ele está dizendo, olha, eu tenho motivo para me orgulhar de mim mesmo, mas eu não vou me orgulhar em mim mesmo, mas por ter
sido agraciado por Deus e ouvido as coisas que dele eu ouvi. Praticamente isso que ele está querendo dizer. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdade. Ou seja, se eu tenho motivo para me orgulhar daquilo que Deus fez comigo, de me levar ao terceiro céu e de me falar as coisas que Ele me falou, porque foi um fato, foi uma realidade, foi uma experiência real que Ele viveu. Então Ele não estaria inventando nada, aumentando nada, desde que Ele relatasse exatamente aquilo que aconteceu. Por isso que Ele diz assim: ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pôde ouvir. Vamos repetir essa última parte do verso número 6. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pôde ouvir. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu quero falar somente o que o meu testemunho atesta, como eu vivo. Não quero falar nada que vá além daquilo que eu tenho dado como testemunho, com o meu exemplo, com as minhas atitudes, com as minhas palavras e com as minhas atitudes. Eu não quero ir além disso. É isso que ele está querendo dizer aqui, é isso que ele disse aqui, melhor dizendo, para nós. Contudo, evito falar sobre isso, ou seja, sobre a experiência que ele teve de ir ao terceiro céu, para que ninguém pense a meu respeito, ou seja, para que ninguém exaltasse a pessoa do apóstolo Paulo. Ele decidiu que não deveria falar, e Deus também recomendou que ele não falasse, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida. Ou seja, que a pessoa vai olhar para mim, o que eu quero que ela veja é como eu tenho me comportado, é o meu testemunho de cristão, é o que eu estou fazendo para imitar o meu Senhor, que é o Senhor Jesus. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pôde ouvir. Vamos prosseguir agora dos versos 7, 8 e 9. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Misericórdia. Mas, embora isso foi uma luta do apóstolo Paulo, nós podemos até imaginar, supor que, se não na vida dele toda, mas em grande parte da vida dele, porque em nenhum momento depois é falado que esse espinho foi retirado. Então nós não podemos também afirmar que nunca foi, mas dá a margem para nós pensarmos que assim permaneceu. De qualquer forma, Deus fez isso para ajudar o apóstolo Paulo, porque foi para impedir que ele se tornasse arrogante por causa daquelas revelações que ele recebeu. Então ele reconheceu isso, embora ele depois, nós vamos ler a seguir, que ele quisesse ficar livre, depois ele se resignou, ele entendeu que aquilo, embora fosse difícil para ele, era bom para ele, porque o impedia de pecar, de se tornar orgulhoso, de se tornar arrogante. Vamos repetir o 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versos 8 e 9. Por 3 vezes roguei ao Senhor que me removesse de mim. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, ele, o Senhor, a minha graça é suficiente. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui o próprio Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se o Senhor Jesus falou isso para o apóstolo Paulo, Ele fala isso para você hoje, Ele fala isso para mim hoje, Ele fala isso para nós hoje. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Continuamos, sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Repetindo, sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aí vem o 10 que nós lemos antes. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós sabemos, compreendendo esses ensinamentos que nos foram deixados pelo nosso amado irmão Paulo, apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, quando nós reconhecemos que somos como vasos de barro frágeis, quebráveis, que não nem mesmo pode se mover se não houver uma força, um poder exterior. Então assim também nós recebemos de Deus o poder de Deus vem sobre nós, e aí eu para a manifestação da glória de Deus. Se eu, por exemplo, pensar que porque Deus muitas vezes atende as minhas orações, eu tenho algum poder para interceder, por exemplo, por alguém que está enfermo e a pessoa ser curada, eu estou querendo atribuir a glória a mim e deixando de dar a glória que é devida a quem merece a glória, que é o nosso que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Então, esse é o ensinamento central do que o apóstolo Paulo deixou para nós. Nós devemos reconhecer a nossa condição de frágeis, de falhos, de pecadores, homens desprovidos de qualquer poder a não ser do poder que vem de Deus para nós. O poder que nós temos é muitíssimo limitado, por que não dizer insignificante, se não vier um poder de Deus sobre nós para nos dar condições. Até mesmo a nossa vida depende totalmente de Deus. Deus nos deu a vida, Ele criou um espírito para nós, e o nosso corpo foi formado a partir da união, da fecundação do óvulo, do espermatozoide, do óvulo dos nossos pais, mas a nossa verdadeira vida que está no Espírito, ela veio de Deus. Então por isso também Ele é o nosso Pai, celestial, e a verdadeira vida está no Espírito, porque quando o fio de prata que nos liga a Deus é cortado, é rompido, a vida aqui na terra cessa, mas a vida no Espírito, ela permanece. A vida no Espírito, ela é eterna. Uma vez que o nosso Espírito foi criado por Deus, a vida permanece para sempre. Agora, o que vai fazer a diferença para nós é o destino que o nosso Espírito e a nossa alma terão, porque esses são imortais. O corpo foi formado dos elementos da terra, e aqui na terra mesmo ele irá ficar, mas o nosso Espírito e a nossa alma irá para a eternidade, e a eternidade que nós almejamos, que nós queremos, que nós buscamos e esperamos receber essa graça, a misericórdia, a graça de Deus, é morar eternamente com o Senhor nos céus, é desfrutar da companhia do Senhor Jesus, do próprio Deus, dos nossos irmãos que lá estarão, dos anjos, enfim, a nossa vida, o nosso futuro está no céu. Aqui é uma vida passageira, é um tempo que nós estamos passando aqui. Não era para ser assim, porque quando Deus também criou a terra,
formou a terra e formou o homem para viver, era para ele viver eternamente aqui. Por isso também nós temos essa dificuldade em lidar com a morte do nosso corpo, porque o homem não foi programado originalmente, no projeto original de Deus, para morrer. Nós fomos programados originalmente para viver eternamente, embora por causa da consequência do pecado veio a morte do corpo. E agora Deus fez um ajuste no seu plano original, mas haverá um tempo em que Ele vai fazer cumprir aquele plano traçado por Ele originalmente, porque os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento de reconhecermos que a humildade é um requisito essencial para a vida do cristão. Se nós queremos ser cristãos na expressão verdadeira da palavra, nós queremos realmente ser imitadores de Cristo, que é isso que significa ser cristão, não evangélico, porque o evangélico hoje já se tornou também uma outra religião, assim como tem a religião católica, os espíritas, todos de origem cristã, mas com as suas variações, e nós procuramos viver à luz da palavra de Deus. Nós procuramos ser fiéis à Bíblia Sagrada. Fomos originalmente conhecidos como protestantes, por discordar daquilo que estava desvirtuado da palavra, como nós sabemos pela história, e depois passamos a ser chamados de evangélicos. E hoje é assim que a maioria das pessoas se autodenomina, ou que nós somos conhecidos. Mas nós estamos precisando retornar às origens, aos primeiros cristãos que passaram a ser chamados assim por imitarem o comportamento do Senhor Jesus. Então nós precisamos, reconhecendo isso e desejando isso, compreender a importância de sermos humildes, especialmente diante de Deus, mas também diante das pessoas, porque o nosso relacionamento com as pessoas, ele irá espelhar o nosso relacionamento com Deus. A pessoa que não se humilha conforme deveria diante de Deus, ela jamais vai se humilhar diante de um semelhante, diante do seu próximo. E o Senhor Jesus deu esse exemplo de humildade quando Ele, sendo Deus, embora vivendo como homem na terra, deixou os seus poderes de Deus, os atributos de Deus lá no céu para nascer como homem. Ele mesmo se dizia o Filho do Homem, isto é, para mostrar que Ele havia nascido de mulher, gerado, logicamente, como nós sabemos, de forma milagrosa, sobrenatural, pelo poder de Deus. Nós não sabemos se Deus enviou algum anjo, se trouxe alguma gotícula de sangue lá do céu. Existem até algumas especulações sobre isso, mas a Bíblia não nos relata. Nós não compreendemos e não podemos falar exatamente como foi. Sabemos que foi de forma milagrosa a geração da vida de Jesus lá no ventre de sua mãe Maria, mas Ele nasceu como homem, tinha sangue e carne como nós, e por isso mesmo o seu sangue que foi derramado por amor a nós foi o preço que foi pago para que nós fôssemos libertados da condenação eterna decorrente do pecado original. E assim nós damos graças a Deus por tudo isso, e temos então o exemplo dele, conforme dizíamos, que ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos, que depois ficou conhecida como a cerimônia do lava-pés, conforme a própria Igreja Católica assim denomina. Mas aquela ocasião ali, ele lavou os pés dos discípulos. Inclusive o apóstolo Pedro não queria que ele fizesse, porque aquela função de lavar os pés era atribuída aos servos dos seus senhores. Era costume que os senhores, quando chegavam em casa, vindo dos campos, vindo das ruas, calçavam sandálias, chegavam com os pés empoeirados. Então era costume deles, ali dos judeus, que os pés fossem lavados ao entrar em casa, nas tendas ou em casas mesmo. Depois, um tempo mais adiante,
nos tempos de Jesus havia esse costume e ele assumiu uma condição de servo para nos dar o exemplo. Hoje nós precisamos muito meditar, refletir sobre isso, porque muitas pessoas pensam que agora, porque elas nasceram de novo, se converteram a Cristo, elas são mais do que os outros. É muito comum a pessoa, depois de um certo tempo que ela está nessa caminhada, que ela pertence a uma igreja, que ela congrega, ela se acha especial e começa muitas vezes a condenar os outros que ainda não se converteram, as pessoas que ainda não estão na mesma condição, que não nasceram de novo. E isso é contrário à misericórdia de Deus, porque se você hoje está vivendo dessa forma, você se tornou filho adotivo de Deus, não foi porque você mereceu, não foi porque eu mereci, foi por causa do amor de Deus por nós e por causa da misericórdia dele. E agora você não está tendo misericórdia daquela pessoa que está lá fora, lá no mundo, vivendo como ímpio. Como você pode saber se Deus tem um plano de salvação para aquela pessoa ou não? Como você pode saber se aquela pessoa, depois de se converter a Cristo, ela poderá se tornar um grande homem ou uma grande mulher de Deus? Veja o exemplo do próprio apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, um homem sanguinário, porque quando a Bíblia nos relata que quando Estevão foi morto por apedrejamento, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés do apóstolo Paulo, ou seja, ele consentiu com a morte. Ele era a autoridade ali, designada tanto pelos judeus, do Sinédrio, que eram quem governava a religião do judaísmo, deram cartas para ele, quanto ele tinha também a autorização de Roma para prender e até mesmo para que muitos fossem mortos, porque ele entendia errado, porque ele cria errado, porque ele pensava que os cristãos estavam maculando as Escrituras, estavam contradizendo as Escrituras, porque eles não reconheciam o Senhor Jesus como o Messias, como o nosso Senhor e nosso Salvador. E Deus teve misericórdia dele, e além de ter misericórdia dele, o Senhor Jesus apareceu para ele pessoalmente e o ungiu e o capacitou para ser o maior evangelista de todo o tempo depois de Jesus. O maior dos evangelistas. Se hoje nós temos a Bíblia como nós conhecemos, com tantos ensinamentos, foram escritos pelo apóstolo Paulo, a grande maioria, grande parte do Novo Testamento, a autoria do apóstolo Paulo. E veja esse homem, quem ele era. Se nós fôssemos olhar para a vida pregressa do apóstolo Paulo e pensar com a nossa mente natural, carnal, nós desejaríamos que ele tivesse morrido, não que ele tivesse se convertido a Cristo, mas era a vontade de Deus, era o propósito de Deus. Então nós temos que aprender a ter misericórdia, porque o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Veja em Mateus capítulo 23, vamos ler para trazer um contexto melhor, dos versos 10 ao 12, Evangelho segundo São Mateus 23, 10 a 12, nos declara assim a palavra do nosso Deus: também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é a instrução do Senhor Jesus. Nós devemos nos humilhar, reconhecendo que quem é o único que é digno de toda honra e de toda glória é Ele mesmo, nosso Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejamos também o que nos escreveu, que nos deixou registrado São Tiago. Tiago, em sua carta universal, no capítulo 4, verso de número 6, nos declara assim: todavia, Ele nos outorga graça ainda maior,
Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, terrível coisa é nós nos encontrarmos numa situação onde Deus está se opondo a nós. Veja, você vai medir forças com Deus. Se você não vigiar e orar e não buscar a libertação, quem sabe você precisa de ser liberto para se livrar do orgulho e para que a humildade prevaleça no seu coração, você estará se opondo a Deus. Quando é que alguém vai resistir ao poder de Deus? Quando é que alguém vai vencer a Deus? Você não vai convencer a Deus. Você pode apresentar as desculpas, as justificativas que você quiser. Não, mas eu estou agindo assim porque ele falou isso para mim, ou ele fez isso comigo, ele me deu esse prejuízo. Eu estou agindo assim por causa disso, por causa daquilo. Vamos imaginar uma situação hipotética, só para ilustrar um pouco melhor. Vamos supor que houve um caso de traição entre marido e mulher. Ainda que seja esse o motivo, você que foi traído não pode se opor ao seu cônjuge no sentido de humilhá-lo, de ser arrogante por causa do pecado dele. Você tem que agir com misericórdia, você tem que perdoar, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou na oração modelo, conhecida como Pai Nosso, que nós devemos perdoar para sermos perdoados. E isso é por causa da misericórdia. Se nós sabemos, nós reconhecemos que precisamos da misericórdia de Deus, então você não quer oferecer a misericórdia ao outro porque ele pecou contra você? Então, se você não tem misericórdia do outro, Deus também não precisa ter misericórdia de você. Então, quando você pecar e for pedir perdão a Deus, porque todos nós somos pecadores, então Deus não precisará agir com misericórdia para com você. Então é isso que nós precisamos entender, é nisso que nós devemos meditar, examinar a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo, para reconhecer que nós precisamos agir sempre com misericórdia, independente da situação. Agora, na questão do adultério, aí os desdobramentos dependem de cada situação. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Nós estamos nos atendo à questão da misericórdia, da humildade e do perdão. Estão entrelaçados. E demos um exemplo para mostrar que mesmo que alguém cometa um pecado sério, grave conosco, nós devemos ser humildes e perdoar, agir com misericórdia para com tal pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem sempre, na maioria das vezes, é difícil, dependendo do grau em que nós fomos magoados, prejudicados, enfim, fomos até humilhados. Muitas vezes é difícil perdoar, nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, mas nós precisamos, reconhecendo que somos fracos, precisamos nos fortalecer em Deus, conforme nos disse a mensagem de hoje. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eu não tenho condições de perdoar. Eu sou muito carnal, eu estou fraco, eu não consigo perdoar a pessoa porque ela me fez isso, aquilo outro. Aí você fala com Deus, você desabafa com Deus, para que o próprio Deus vá tirando do seu coração. Quando nós oramos, devemos falar sinceramente tudo que está em nosso coração, mesmo que sabendo que ainda estamos no erro. Por exemplo, eu estou com dificuldade de perdoar, imaginando, hipoteticamente, eu tenho uma situação que eu estou com dificuldade de perdoar a pessoa. Eu não vou falar para Deus, Deus, eu perdoo, eu libero perdão daquela pessoa. Não, eu vou falar com Deus. Deus, eu estou com dificuldade de liberar o perdão verdadeiro, por causa disso, daquilo outro, me ajuda. Tira isso do meu coração, limpa o meu coração, me dá graça, me capacita para liberar o perdão verdadeiro. Mas na hora que eu for falar, aí é diferente. Na hora que eu for falar para a pessoa, ou que eu for falar para outras pessoas, não, eu libero o perdão. Porque nós devemos falar daquilo que nós queremos que aconteça. Isso é agir por fé. Eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, mas o que eu sei que Deus quer que aconteça.
O que Deus quer que aconteça é o que eu tenho que falar. É uma doença. Eu vou negar, por exemplo, que eu estou doente? Não, eu estou doente. Mas a hora que eu for, eu vou falar com Deus, eu vou orar, eu vou falar com algum irmão, alguém, um pastor, para orar por mim. Enfim, eu vou reconhecer a minha condição. Mas na hora que eu for falar sobre o assunto, eu vou declarar por fé: eu já recebi a cura, eu estou curado em nome do Senhor Jesus. Mesmo que isso ainda não seja realidade, mas é o que eu quero que aconteça, é o que Deus quer que aconteça. Então isso também nós devemos compreender. Então, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante de Deus, nós estamos dando as condições que Deus precisa para agir em nosso favor. O Senhor Jesus diz que os sãos não precisam de médico. Então, se eu quero receber a cura, tanto para o corpo quanto para a alma, eu preciso reconhecer que eu estou doente. Eu preciso reconhecer que a minha alma está doente. Eu preciso reconhecer que a minha alma precisa de cura, conforme nós falávamos agora, na questão do perdão, por exemplo. Mas tem tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar. Então, nós precisamos reconhecer. Se eu reconheço que eu preciso da intervenção de Deus em qualquer questão, Deus vai agir por mim, vai agir comigo, melhor dizendo, porque Deus faz tudo aqui na terra com a nossa participação. É claro que na hora que Ele vai realizar o milagre, Ele é Ele mesmo, é o poder dEle, é a ação dEle, mas para Ele se decidir se faz o milagre ou se não faz o milagre, Ele precisa da nossa participação, porque Ele assim estabeleceu. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Ele deu o governo sobre a terra aqui para nós. Ele nos deu essa incumbência e essa autoridade de governar a terra. Satanás veio porque foi expulso dos céus e ele veio como usurpador, ou seja, ele quer se apropriar daquilo que não é dele. É como o ladrão faz. O ladrão vem para te roubar alguma coisa que é sua. Se você não resistir a ele, você deixa que ele leve. Então, se nós também não resistirmos a Satanás, ele terá êxito contra nós. Foi o versículo que nós lemos lá, de Tiago, onde nessa passagem ele fala que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Tiago fala isso. Não foi o versículo, melhor dizendo, mas é porque eu me lembrei que ele também, nesse mesmo contexto, ele declara isso, que nós devemos nos sujeitar a Deus, ou seja, tem que obedecer a Deus, fazer, viver como Deus quer. Mas quando o diabo vier, seja para me tentar, ou para roubar, ou para fazer o mal contra mim, ou com alguma pessoa da minha convivência, da minha família, uma pessoa que eu sei que talvez não é espiritual ainda, não nasceu de novo, especialmente, ou mesmo se ela está fragilizada, eu vou ajudá-la. Então, sempre que eu vir algo injusto, alguma ação injusta e, portanto, com a participação do diabo, eu preciso reagir, eu preciso me posicionar, me opondo a tudo que não vem de Deus, a tudo que é do diabo, a toda maldade, a toda injustiça, porque é isso que Deus espera de nós. Então, se nós temos essa incumbência de governar aqui na terra, nós temos que tomar uma posição de soldados de Cristo, de guerreiros, e lutar contra tudo que se opõe a Deus. Agora, porque o problema não está acontecendo comigo, eu fico como se não tivesse nada a ver com a situação. Se está vendo o seu irmão sofrer, vai ajudar o seu irmão. Se está vendo o seu irmão passar necessidade, vai ajudar. Não posso ajudar com dinheiro, mas ajuda de alguma forma. Vai orar com ele, vai procurar alguém que possa ajudá-lo. Enfim, nós temos que imitar o exemplo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele viveu aqui na terra fazendo bem o tempo todo. Todo tipo de bem que ele pôde fazer, ele fez. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Então essa é a mensagem de nós para hoje. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas
e engrandecer o poder de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que nós formos fazer, se nós pedirmos que Deus venha fazer conosco, venha participar conosco, seja nos orientando, seja nos dirigindo, se é algo que eu já sei que eu tenho que fazer para que Ele me capacite para fazer, ou seja, se Deus participa comigo, eu quero que Deus participe comigo, Ele estará presente para me dar as condições, para me fortalecer, porque muitas vezes nós menosprezamos no nosso dia a dia a importância dessa postura de pedirmos, de chamarmos, de convidarmos ao Senhor Jesus para estar sempre conosco e vamos tocando o barco, como se diz. Você não sabe o que está ali pela frente, você não sabe que às vezes você pode se deparar com uma situação difícil, algum problema, e você não convidou Jesus para estar com você no seu barco. E aí, quando começar a entrar água, de repente, você vai ficar apurado, vai ficar em apuros. Logicamente que Deus, na sua misericórdia, não nos desampara, mas nós poderíamos evitar muitos problemas se nós tivéssemos uma postura diferente diante de Deus, reconhecendo o tempo todo que nós precisamos dele, que nós somos fracos, que sem ele nós não podemos fazer nada que agrade a ele, amém? Então essa é a mensagem para nós nessa manhã. Que Deus abençoe a todos os presentes, todos que vão depois ver essa mensagem pela internet, que todos sejam agraciados pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro todos abençoados. Eu abençoo a todos, que todos tenham um domingo, um restante de domingo abençoado na presença do Senhor, e que a semana também seja abençoada, não só a sua, mas as pessoas próximas a você, a sua família, os seus amigos, todos sejam abençoados. Fiquem guardados, protegidos e abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.